aí galera do Neuronato de AZ, tranquilidade, como é que vocês estão? Eu sou o Dr. Henrique Baleto e hoje eu vou te guiar por uma viagem muito topzera por um assunto que você precisa saber para dar o seu plantão, certo? Talvez muitos de vocês tenham uma dúvida quando vocês ouvem falar sobre paralisia do olhar conjugado ou o que é o olhar conjugado, problemas do olhar conjugado, onde mora, o que come, onde vive o olhar conjugado. E eu sei que isso é uma dúvida muito importante que a gente tem, porque a gente geralmente não entende que raios é o olhar conjugado, certo? Eu sei disso. E hoje, aqui para nos acompanhar nessa viagem, temos aqui Osório Tobias, nosso pequeno mascote, que vai assistir tudo de camarote, tudo certo, meu querido? Tranquilidade. Então, vamos começar a nossa explicação. Bom, pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje? Basicamente, às vezes aí você pega um paciente do pronto-socorro com AVC, coisa mega comum, e vamos pegar o AVC mais comum de todos, o AVC de cerebral médio. E aí você fala, puta, Henrico, eu não entendi por que o meu paciente ele ficava olhando sempre pro mesmo lado. Henrico, até mais que isso, eu fui estudar AVC e eu vi que eu tinha que saber uma escala, que você até fala, que é o NIH lá, que eu preciso entender direito como é que eu pontuo meu paciente e os sintomas que ele tem, e eu vi que lá nesse NIH tem a paralisia do olhar conjugado. E eu não entendi direito o que é esse troço. Vou te explicar, fica tranquilo. Vamos entender primeiro o que é olhar conjugado. O que é conjugar o olhar, certo? Não é tão simples. Pensa que o seu zóio direito tem que acompanhar seu zóio esquerdo quando você vai olhar para algum canto, certo? Eles não vão independentemente cada um para um lado. Só Henrique, eu consigo abrir os olhos separadamente, mexer um de cada vez, eu tenho algum problema? Não, você só é esquisito, nada além disso, fica tranquilo. Agora, o que é o normal? Normal é quando você olha, por exemplo, eu vou olhar para minha direita, aqui. Henrique, tá na esquerda, você tá vendo trocado, né? Lembra disso? Tô olhando para minha direita, e aí eu vou abduzir, ou seja, eu vou girar, eu vou jogar para fora o meu olho direito, porque eu quero olhar para direita, beleza. Só que repara, quando eu faço isso com o meu olho direito, o meu olho esquerdo vem junto. Então, ele acompanha, certo? Ele não vem sozinho. Ele não fala assim, não, vai indo que depois eu vou. Não, ele vem junto, certo? E isso significa olhar conjugado. Isso é uma das conjugações do olhar, certo? Porque o olhar pode ser conjugado com a movimentação de cabeça, por exemplo. Hoje, eu só quero que a gente se atenha ao fato de que um zóio acompanha o outro zóio, certo? Ou seja, o seu olho direito acompanha seu olho esquerdo na movimentação. E eles fazem exatamente uma coisa oposta, né? Porque enquanto um é abduzido, é jogado para fora, o outro é jogado para dentro. Beleza, até aí tudo bem. Então, isso acontece para os dois lados. Show de bola. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Por quê? Como que acontece essa conjugação do olhar? E aí eu vou te mostrar que não é bobagem entender essa via. Calma lá. Você achou que ia ser fácil assim? Não. Já esmaga esse botão de like e se inscreve, porque é o seguinte, ó, tem muito conteúdo bom vindo aí. Ela não é Osório. Osório Tobias tá aí de prova e vocês vão ver muito conteúdo bom ainda. Então, já ativa o sininho, esmaga aí o botão de inscrever, de like, top demais. Ah, Henrique, eu não gostei. Então, vai embora, meu querido. Bom, mas agora, voltando, o que eu quero te mostrar? Basicamente, essa via do olhar conjugado que a gente conversou. E como que começa essa via do olhar conjugado? Ela começa por aqui, pelo nosso lobo frontal, certo? Destaque aqui para nossa peça maravilhosa aí do Neuroate Café. Quem não segue aí, já bota aí @Neuroate Café lá no Instagram, aproveita. E vocês vão ver o quê? Esse modelo de cérebro em gesso, você está vendo o seguinte, aqui temos o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, ou seja, estou no lobo frontal, ótimo. E, tá, Henrique, dane-se aí. E aí, que aqui na bundinha do giro frontal médio, a gente tem uma região chamada campo ocular frontal. E daí que essa região do campo ocular frontal, ela basicamente viaja até a ponte, all the way to the pons, e aí a gente vai chegar lá na nossa ponte. E por que isso é importante? Porque na ponte tem um núcleozinho muito pomposo. Lembra, pessoal, no tronco encefálico, tanto o mesencéfalo, o tronco, a ponte, o bulbo, eu sei que muita gente tem dificuldade de entender essa matéria, né? essa parte do sistema nervoso. Mas uma coisa interessante para você pensar é o seguinte, ó, cada parte do sistema nervoso tem 4 coisas, certo? Tem algum núcleo próprio, que geralmente não vai ajudar a gente em muita coisa não. Vai ter um núcleo de nervo craniano, alguns núcleos de nervo cranianos, e isso ajuda muito a gente a topografar a lesão. Vão ter coisas que sobem, que são vias ascendentes, trazem informações sensitivas, e coisas que descem, vias motoras. Basicamente, hoje eu quero que você esteja atento aos núcleos de pares cranianos que tem em cada uma dessas partes. Especificamente na ponte. Por quê? Porque na ponte, a gente tem nesta regiãozinha, temos o núcleo do sexto nervo craniano, certo? Que é o nervo abducente. É o nervo que abduz o olho. Ótimo. O que acontece? O campo ocular frontal fala assim, ô chefe, o nosso dono aqui tá querendo olhar para direita, certo? Então vamos entender. Campos oculares trocados. Você já sabe aqui no cérebro quase tudo trocado, né? Então isso também é. Bom, então vamos aproveitar o nosso modelo e ser fiel a ele. Então a gente está aqui com o nosso hemisfério direito. Então eu vou mandar o meu estímulo para a esquerda, certo? Então meu campo lá no giro frontal médio, eu vou mandar um estímulo até a ponte do outro lado, certo? Então eu falo assim, ó,
Ponte do outro lado, o chefe está querendo virar o olho para a esquerda, certo? Porque ele está jogando o olho para fora. Tem como você dar uma mão? A ponte fala, lógico, tô aqui para ajudar. E aí, o que ela faz? Ela vai no núcleo do abducente, que está aqui na ponte, e fala assim, o núcleo do abducente, tem como você jogar esse olho para fora? Aonde que essa informação chega? Ela chega numa região que se chama Formação Reticular Pontina Paramediana. Enrico, que nome horroroso. Eu também acho esse nome uma merda, então o que eu falo é o Joãozinho da Ponte. E o Joãozinho da Ponte é exatamente essa região que fica na ponte. Fazendo o quê? Conversando com o núcleo abducente. Fala assim, ô abducente, faz favor, lá do córtex vem um estímulo que o chefe tá querendo olhar pro lado aí. Tem como você virar o olho? Ele fala, claro, lógico que tem. Só que eu vou com o meu amigo. Eu só vou se o meu amigo for. Quem que é o amigo dele? O outro olho. Certo? Porque se o abducente, vamos lá, campo ocular frontal, a nossa direita mandou a minha direita, né? Mandou o estímulo até minha ponte à esquerda, para girar o meu olho para fora, para o núcleo do abducente esquerdo girar o meu olho. Ótimo, até aí tudo bem. Só que o abducente fala, eu quero que o outro olho gire junto. Então eu preciso estimular um nervo craniano que gire o meu olho para o meio, que aduza meu olho, que mexa o meu músculo reto medial. Quem que é esse nervo? O oculomotor, o terceiro par craniano. Aí que entra a importância de saber onde está o núcleo dele. E não está na ponte, mas sim no mesencéfalo. Então eu tenho que ter alguma via, alguma estradinha que ligue um nervo no outro, um núcleo de nervo no outro núcleo. E essa estradinha é o famoso fascículo longitudinal medial. E é muito importante você saber disso, porque nele a gente pode ter várias doenças e várias coisas que a gente vai ver hoje, inclusive. Então, vamos recapitular? Basicamente eu tenho um problema, o campo ocular frontal, a minha direita vai viajar até a minha ponte à esquerda para pedir para o meu olho virar para fora, para estimular o meu núcleo do abducente. Ótimo. Então, um lado do meu cérebro está jogando o meu olho para o outro lado. Beleza. E aí, esse núcleo da ponte vai até o meu mesencéfalo do outro lado e estimula o meu olho contralateral a aduzir, a vir junto, a conjugar o olhar. Beleza. Então, isso aí é o normal. Vamos brincar de colocar uma doença aqui? Sei lá, vamos pegar uma doença muito rara e específica, AVC, o mais comum de todos, cerebral médio. O AVC de cerebral médio, ele pode pegar exatamente o giro frontal médio, que está no lobo frontal, na face superlateral. Lembra que a gente já falou disso aqui no canal outras vezes. E aí, o que acontece? Acontece que se eu tiver um acometimento dessa área, o que vai acontecer é que eu não tenho o estímulo do campo ocular frontal. Então eu quebro toda a cadeia que a gente conversou. Eu paro de jogar o meu olho para o lado. Qual lado? O lado contrário à lesão. Então o que vai acontecer? O meu olho gira para o lado da lesão. Eu trago o meu olho a favor da lesão, certo? Então essa é a grande questão. Essa é a grande importância de entender isso. Por quê? Porque se eu trago o meu olho para o lado da lesão, eu tenho um desvio conjugado do olhar. E agora eu vou te mostrar isso de maneira mais didática, mais fácil de você entender. Vem comigo. Bom, meus queridos e minhas queridas, se vocês tiveram dificuldade de entender como funciona essa conjugação do olhar, só olhando para eu brincando com o meu cérebrozinho, eu vou te mostrar isso agora de maneira diferente, um pouquinho mais esquematizada. Basicamente, o que acontece é o seguinte, olha o que a gente conversou. Lá no córtex, na face superlateral do giro frontal medial, a gente tem o campo ocular frontal. Até rimou, né? Enfim, o campo ocular frontal ele vai mandar um estímulo até a nossa ponte. Aonde? O Joãozinho da Ponte, lembra? O Joãozinho da Ponte, que é a formação reticular pontina paramediana. Ótimo! E aí, essa estrutura vai basicamente lá no núcleo do abducente e fala assim, ô abducente, por favor, meu irmão, dá uma mão, vira o olho aí do nosso chefe aqui para fora, gira esse olho, e aí o núcleo do abducente lá na ponte fala o quê? Lógico que eu giro, sem problema nenhum, mas eu só vou se meu amigo for. E onde mora o amigo do sexto? Lá no mesencéfalo, só que do outro lado. Quem que é esse amigo? O núcleo do oculomotor, porque é o núcleo do oculomotor, é o nervo oculomotor que vai aduzir o olho contralateral. Para quê? Para conjugar o olhar, para um olho girar com o outro. Ótimo. Então, o campo ocular frontal vai viajar até a nossa ponte e aí, lá na formação reticular pontina paramediana, o Joãozinho da Ponte, ele vai estimular o nosso núcleo do abducente. O núcleo do abducente vai, por meio do fascículo longitudinal medial, viajar até o núcleo do terceiro par, no mesencéfalo, para estimular o reto medial. E dessa forma, a gente faz o olhar conjugado. Ótimo. Vamos brincar de colocar uma doença aqui? Vamos botar um AVC? O mais comum de todos, que a gente já conversou, lá na face superlateral. O que acontece é que eu mato esse estímulo inicial. E toda essa cadeia que vai fazer o olhar para o lado contrário do meu córtex, ou seja, vamos colocar aqui o nosso campo ocular frontal, à direita. Vamos colocar que o nosso paciente ele não vai conseguir olhar para a esquerda. Por quê? Porque pensa que o campo ocular do outro lado ele empurra o olho para fora. Então, por exemplo, meu campo ocular frontal à direita ele empurra meu olho para a esquerda. E meu campo ocular frontal à esquerda ele empurra meu olho para a direita. É meio que essa lógica. Então eu vou parar de ter esse empurrão. Se eu paro de ter o empurrão, o que vai acontecer é que meu olho desvia para o lado da lesão.
Então, o paciente que tem um AVC de cerebral média, por exemplo, ele te mostra onde está o problema com o olho. Olha que coisa linda isso. Então, a gente tem que ter essa fineza, essa finesse para entender, certo? Por quê? Porque pode ser que você chegue no pronto-socorro e seu paciente esteja assim. Você abre o olho do seu paciente e tá assim. Você falou, Henrique, não entendi, deve estar olhando pro lado. Não, tá olhando pro lado. Ele tá com o olho torto. Ele não consegue vencer isso aqui. Ele não consegue olhar para o outro lado, ou ele tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, por que ele tá assim? Porque o campo ocular frontal dele, deste lado, que lado é esse para o paciente? O lado direito, tem algum problema. Por quê? Porque ele não está conseguindo empurrar o olho desse paciente para o outro lado. Então o olho desvia para o mesmo lado, para o lado da lesão, certo? Então ó, o paciente contando com os olhos onde está a lesão, ó, meu querido, eu tive um AVC aqui de cerebral média, à minha direita, viu? Não come bola não, ó. O problema está aqui. Ele te conta com o olho. Olha que incrível isso. Agora vamos colocar um outro probleminha, para você entender a diferença desses problemas de conjugação do olhar, certo? Vamos, ao invés de colocar um AVC aqui no campo ocular frontal, vamos colocar uma esclerose múltipla, certo? Uma desmielinização das fibras do fascículo longitudinal medial. Por que, Henrique? Eu não entendi. Olha o que acontece. No campo ocular frontal, vem lá para o Joãozinho da ponte, que vai dar o estímulo para o cesto. Até aí, beleza. Ou seja, eu estou conseguindo empurrar, dar o estímulo para jogar meu olho para fora. Até aí, legal. Só que o que o cesto fala? Eu só vou se meu amigo for. Porém, como que o cesto se comunica com a amiguinha dele? Por meio do fascículo longitudinal medial. Então, se eu tenho uma lesão do fascículo longitudinal medial, eu não consigo conjugar o olhar. O que significa isso? Que meu olho abduz, só que o outro olho não vem. Não vem junto. Por quê? Porque não está chegando a informação para o terceiro par. Aí o problema está no terceiro núcleo? Não. No núcleo do terceiro? Não. O problema está no fascículo longitudinal medial. Exatamente nessa região. Ou seja, eu mexo um olho independente do outro. Um olho gira sem o outro fazer movimentação conjunta, conjugada. E aí a gente chega na oftalmoplegia internuclear, um dos achados mais comuns e mais importantes da gente conhecer quando o assunto é esclerose múltipla. E aí você olha o meu paciente aqui e você fala assim, tudo bom, seu José? Dá uma olhadinha aqui para mim, para a sua esquerda, por favor. Ele fala, claro, o campo ocular frontal dele está mandando estímulo para a ponte. E lá da ponte, esse estímulo está chegando no núcleo do cesto. Então, eu tenho a abdução daquele olho contralateral. Ótimo. Só que o estímulo não viaja até o terceiro do outro lado. Então, o que acontece é que o olho dele não mexe. O olho que dependeria do terceiro. O olho ipsilateral ao campo ocular frontal que a gente está falando. Por quê? Porque não está tendo comunicação do sexto com o terceiro. E olha que interessante aqui. Mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque eu tenho uma lesão no fascículo longitudinal medial, que é a via de comunicação entre esses nervos oculomotores, esses nervos que mexem o olho, terceiro, sexto, quarto, certo? Então, olha aqui que interessante, ele mexe um olho independente do outro, certo? Ele não consegue conjugar o olhar. Isso é a oftalmoplegia internuclear, um dos achados típicos de uma esclerose múltipla que pode chegar no seu plantão, no seu pronto-socorro, tá certo? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado e entendido direitinho isso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me procurar no Instagram, no @neuronatodaz, que eu vou estar mais que à disposição de conversar com vocês, certo? Manda esse vídeo pro seu coleguinha que acha que neuro é a coisa mais difícil do mundo, mostra pra ele que não é e que ele consegue entender também as coisas que você vai ver e vivenciar no seu pronto-socorro, no seu plantão, certo? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!